Então vamos continuar, né? Estamos aí já nos encaminhando para o final. Ainda tem bastante coisa importante, mas é isso. Vamos tentar avançar um pouquinho no texto hoje. A gente tem feito muito comentário, né? Mas aí eu acho importante também a gente avançar até para a gente poder chegar a coisas novas, né? Enfim. Então vamos começar já com um caso, né? Que vem agora, que é esse caso: mulher de 40 anos, solteira. Você quer que eu O que... leia para você, Eduardo? Ou Eu você já, tá eu já, bem hoje? já Já tá tô, já bem? tô melhor. Aham. Então tá Então, jóia. vou dar aqui. Se tiver alguma dificuldade, eu peço aí para vocês ajuda, mas eu acho que dá para encarar. Então vamos lá. Caso: mulher de 40 anos, solteira. Gostaria de apresentar os detalhes de uma análise para ilustrar de maneira prática a importância desses mecanismos. Não é necessário dizer muito sobre essa paciente, bastando chamar a atenção para o empobrecimento de sua vida devido à sua incapacidade de se colocar no lugar dos outros. Ela se mantinha isolada ou então buscava, de maneira hesitante, estabelecer relações de objeto com apoio instintivo. Sua dificuldade específica tinha razões bastante complexas, mas é possível dizer que essa paciente vivia em um mundo que era o tempo todo distorcido para ela, devido à sua própria incapacidade de se preocupar com o que as outras pessoas sentiam. Além disso, não acreditava que os outros soubessem como ela era ou como se sentia. Tá bem, então ela tinha um distanciamento, né? Na medida em que ela se percebia de determinada forma, mas tinha uma dificuldade em se colocar no lugar do outro. Não é? E, ao mesmo tempo, ela também achava que o outro seria incapaz de se colocar no lugar dela, ou seja, entender aquilo que ela estava sentindo, né? A maneira como ela organizava o mundo. Então, o que que a gente já supõe daí? Quando a gente fala daquela questão de carne viva ou pele muito grossa, a impressão que dá é que, nesse caso, ela estava com uma pele muito grossa. E, por isso, se voltava para ela mesma no mecanismo que a gente descreveria, se a gente fosse usar o Freud, né, um mecanismo ligado ao narcisismo. Tá certo? Então, bom, esse mecanismo não quer dizer que ela seja aquela... É muito ruim, né, o termo narcisista, do jeito que costuma ser usado aí pela psicologia assim mais barata, né? E essa coisa de personalidades narcisistas. Não, mas a coisa do narcisismo pelo sentido que ela não conseguia se conectar muito com o fora. Então, ela se voltava para dentro. Então, vamos lá. É preciso compreender que, em casos de paciente como essa, que conseguia trabalhar e apenas de vez em quando se sentia deprimida a ponto de ter pensamentos suicidas, tal condição era uma defesa organizada e não simplesmente uma incapacidade inata mantida desde a primeira infância. Então, ele está falando de uma defesa organizada, tá certo? Como sempre na psicanálise, deve-se estudar de que maneira esses mecanismos são utilizados como uma organização de defesa extremamente sofisticada, para que se possa começar a compreender a condição inicial. No caso de minha paciente, havia áreas nas quais ela tinha uma empatia e uma simpatia muito destacadas. Por exemplo, em relação a todas as pessoas oprimidas do mundo. Olha só, então, quer dizer, com as pessoas oprimidas do mundo, ela conseguia se identificar. Então, naturalmente, isso incluía grupos tratados por outros de maneira degradante, também as mulheres. Desde as profundezas de sua natureza, ela via as mulheres como pessoas degradadas e de terceira classe. Além disso, os homens representavam seu elemento masculino cindido, de modo que ela não permitia que eles fizessem parte de sua vida na prática. O tema dos elementos cindidos do outro sexo é relevante, porém, como não se trata do tema principal desse capítulo, será deixado de lado. Esse tema foi explorado no capítulo 5. Tá? Então, agora a gente vai ler um pouquinho do caso clínico em si. Tá certo. Nas semanas que antecederam a sessão que descrevo, surgiu. Primeiro, gente, só queria fazer um comentário bem rápido. Eu estava vendo ontem um vídeo da Mariô Minerva. Eu gosto muito da Mariô Minerva, sabe? Eu acho que ela é tão didática, assim, tão. Sei lá, é legal, é gostoso assistir dela, naquele Lá Fora Cast. E aí, eu achei bem interessante que ela dizia uma coisa no seguinte sentido. Eu achei didática a maneira como ela explicou. Veja só.
é como se, quando a gente estivesse fazendo uma escuta analítica, a gente não está, de fato, escutando aquilo que o paciente está dizendo, mas aí ela faz uma metáfora que é o seguinte. Então, o que o paciente está dizendo é como se fosse, então, você estivesse olhando para um jardim e aí te perguntasse, bom, o que que você está vendo? Aí um vai falar, poxa, eu estou vendo essa samambaia. O outro vai estar vendo aquela árvore, né? O outro vai estar vendo, assim, o gramado. E aí, aquelas coisas todas balançando. Então você fala, bom, eu estou vendo uma samambaia balançando. O outro está vendo, bom, tipo, a árvore com essas folhas balançando, não é? Enfim. E aí ela fala, bom, mas o psicanalista, ele não vê as coisas. Ele tenta ver o vento. Ou seja, tenta ver a força que faz aquelas coisas se mexerem, se mobilizarem. Então, gente, eu acho que é muito útil para a clínica a gente pensar em, poxa, vamos começar a ouvir o vento, né? Ouvir aquelas coisas que estão fazendo o que está sendo dito ser dito, e não, de fato, ouvir o que está sendo dito, mas ouvir o que que faz com que aquelas coisas que estão sendo ditas sejam ditas. Ela dá um outro exemplo e fala: se um paciente me pergunta que horas são, ela responde: temos tempo. O paciente está perguntando o quê? Perguntando: olha, eu gostaria de saber se eu ainda posso falar alguma coisa, porque eu estou me sentindo assim que parece que vai acabar, eu vou ser castrada, cortada. Então, ela responde não a pergunta que era, bom, são 11h42. Não, você vai falar, olha, temos tempo, não é? Porque o que a gente está querendo responder, né, não é a demanda do paciente, mas aquelas questões inconscientes que o paciente traz e que de repente ele não tem acesso, ou seja, a gente responde o vento e não a árvore balançando, tá? Eu não sei se para vocês isso faz algum sentido, para mim ajudou em termos de assim, olha aqui que exemplo que pareceu didático, né? Mas foi didático para mim, não quer dizer que seja para vocês. Se vocês quiserem Nossa, fazer eu alguma achei perfeito, professor. Achei coisa, é incrível, um bacana, né? exemplo muito simples, de fácil entendimento e que diz muito mesmo. A Marion, ela tem essa. Eu gosto muito dessa habilidade que ela tem de transformar coisas, às vezes, difíceis em coisas fáceis. Inclusive, claro, eu comprei o primeiro livro, né, daqueles ateliês clínicos, né, que ela faz, inclusive que ela está fazendo a promoção lá agora, e é muito interessante mesmo, né? Então, inclusive, pessoal, eu anuncio já a vocês que no semestre que vem, na nossa formação, a gente vai ter uma dos nossos matérias, né, dos nossos cursos, enfim, que vai ser justamente uma oficina clínica, né? Que na verdade, uma tentativa de a gente modular nos nossos próprios termos isso que a Marion Minervo faz ali como ateliês clínicos, tá? Então, se vocês tiverem mais interesse em saber como que a Marion pensa esses ateliês clínicos, é só entrar nesse Lá Fora Cast, ela está explicando, né, o que que é, porque é isso que ela transformou em livros e ela está fazendo, e eu gostaria muito de poder fazer isso com vocês, para a gente poder conectar a teoria à prática. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem, sobretudo no começo da clínica, é ouvir com um pouquinho mais de teoria, né? Então, como ela fala, então, se você está lendo música, não é? Lendo, enfim, você precisa saber ler uma partitura, não é? Então, se a gente está pensando na psicanálise como música, não é? É importante que a gente saiba a teoria, mas também saiba aplicar isso na prática, tá bem? Então, feitas essas considerações, vamos continuar aqui. Vocês acham, gente, que seria interessante fazer uma participação nesses ateliês clínicos aí que a Marion faz? Eu gostei muito da ideia. Eu falei, cara, a gente precisa fazer isso no IB. Então, eu me juntei com o Marcelo e falei, não, a gente vai fazer um ateliê clínico para experimentar isso, tá bom? Ah, eu acho que vai ser super bacana, professor. Eu Bem acho, proveitoso. eu tenho essa impressão também, mas enfim, vamos lá, né? A gente tem que trabalhar bastante para isso ficar bem bacana, bem refinado. Como a gente tem um tempo até o começo do semestre que vem, vai dar bastante tempo da gente preparar, né? Pensar em como é que nós vamos fazer isso enfim, preparar os melhores casos e daí trazer para que a gente mostre como que a gente pensa a escuta clínica mesmo, num viés bem prático. Então, não é uma supervisão, mas também não é assim, vamos falar de teoria. Não, vamos falar de como que uma coisa se engata à outra, tá bom? Então, vamos lá.
Nas semanas que antecederam a sessão que descrevo, surgiram sinais de que a paciente começava a reconhecer sua incapacidade de identificação projetiva. Ela afirmou em diversas ocasiões, e o fez de maneira agressiva, como se esperasse ser contrariada, que não havia sentido em se sentir mal por alguém que tinha morrido. Você pode se sentir mal pelas pessoas que ficaram para trás e que gostavam do morto, mas quem morreu, morreu e ponto final. Essa era a afirmação lógica, e não existia nada além de lógica para minha paciente. O efeito cumulativo desse tipo de atitude fez os amigos dela perceberem que algo estava ausente em sua personalidade, por mais intangível que fosse, de modo que suas amizades tinham um alcance limitado. Ao longo da sessão que descrevo, a paciente relatou a morte de um homem por quem tinha grande respeito. Ela percebeu que estava se referindo à possível morte de seu analista, eu, e à perda de uma parte especial de mim da qual ela ainda precisava. Era possível perceber que ela sabia que havia algo de insensível em seu desejo, de que o analista continuasse vivo, exclusivamente para atender a necessidades residuais. Houve um período em que minha paciente afirmou que desejava chorar ininterruptamente e sem nenhuma razão aparente. Naquele momento, mostrei-lhe que, ao dizer isso, afirmava ser incapaz de chorar. Ela retrucou: Não consigo chorar aqui, porque isso é tudo que eu tenho e não posso perder tempo. Então ela desatou a chorar ao dizer: Nada faz sentido. Hum? Uma fase chegou ao fim naquele momento e agora a paciente me contava os sonhos que havia anotado. Um aluno na escola onde ela era professora estava pensando em abandonar os estudos e procurar emprego. Ela afirmou que isso era motivo de luto, era como perder um filho. Nessa área específica, a identificação projetiva havia se tornado um mecanismo muito importante durante os últimos 1 ou 2 anos de análise. Desculpa. As crianças para quem ela dava aula, especialmente as mais talentosas, a representavam, de modo que suas conquistas também eram delas e era um desastre quando abandonavam a escola. Quando os alunos que a representavam, em especial os meninos, não a tratavam com simpatia, ela se sentia insultada. Nesse ponto, havia uma área recém-desenvolvida, na qual a identificação projetiva tinha sido possibilitada, e mesmo que fosse patologicamente compulsiva do ponto de vista clínico, essa área era significativa em relação ao que os alunos precisavam em um professor. O mais importante era que, para ela, esses alunos não eram cidadãos de terceira classe, mesmo que parecessem ter essa posição de acordo com a imagem que ela fazia da escola, onde muitos dos funcionários agiam como se detestassem as crianças. Durante uma longa análise, essa foi a primeira vez que pude usar o material para apontar o fato da identificação projetiva. Obviamente, não usei o termo técnico. O menino que apareceu para ela em sonho e que pensava em sair da escola para procurar emprego, em vez de completar os estudos, poderia ser compreendido por minha paciente, sua professora, como o lugar onde ela encontrava algo de si mesma. O que ela descobriu naquele momento foi, na verdade, um elemento masculino cindido, mas conforme mencionei anteriormente, esse detalhe importante ficará para outra apresentação desse material do caso. Ou seja, aquele menino que ela sonha, então, que dizendo que vai abandonar a escola, né, para ir trabalhar, faz com que a gente pense que, bom, ela está se identificando com esse menino, né? E aí ela coloca ela mesma na posição do sonho, dizendo: Bom, essa é uma parte minha, uma parte masculina minha, que parece que está indo embora, mas da qual eu não posso prescindir, né? Porque isso parece que completa algo em mim, uma coisa que eu ainda preciso, assim como eu estava dizendo dessa parte do analista que eu não gostaria que morresse. Tá? Então, nesse momento, a paciente conseguia falar sobre as identificações cruzadas,
e revisitar determinadas experiências recentes nas quais agira de modo incrivelmente insensível para quem desconhecesse sua incapacidade de estabelecer identificações projetivas ou introjetivas. Na verdade, ela se impusera como pessoa doente a outra pessoa doente, exigindo toda a atenção para si, em total detrimento, afirmou, observando-se de uma nova maneira, da realidade da outra pessoa. Tá, aqui eu acho importante a gente repetir. Vamos lá. Então, ela se impusera como uma pessoa doente, né, a outra pessoa doente, exigindo toda a atenção para si, em total detrimento da realidade de outra pessoa. Nesse ponto, ela introduziu corretamente a palavra alienação, para descrever o sentimento que sempre estivera devido à ausência de identificações cruzadas. E ainda foi capaz de dizer que boa parte da inveja que sentia de uma pessoa amiga, que era como alguém da família, a quem impusera seu self doente, tinha a ver com a capacidade positiva dessa pessoa de viver e de se comunicar em termos de identificações cruzadas. Ou seja, ela tinha uma dificuldade em se identificar, não é? Com essa coisa que o Winnicott está chamando de identificações cruzadas com as pessoas próximas. Então ela se sentia sozinha, encastelada, e o que ele está chamando aqui, justamente, ela está chamando aqui, o paciente, justamente de alienada. Tá? Para onde que parece que isso está levando? Para aquilo que o Winnicott chama, não é, de falso self. Tá bem? Então, em seguida, ela passou a descrever uma experiência de fiscalização durante uma prova em que um de seus alunos estava sendo avaliado em arte. Ele fez uma pintura linda e em seguida cobriu a imagem com tinta. Foi horrível para a paciente assistir àquela cena, e ela sabe que alguns de seus colegas interferem nesses casos, o que não seria ético do ponto de vista do processo de avaliação. Observar a boa pintura sendo coberta e não poder resgatá-la foi um duro golpe para seu narcisismo. O uso que ela fez do menino como expressão de sua própria experiência de vida foi tão forte que ela teve uma enorme dificuldade em entender que, para esse menino, o abandono da pintura boa poderia ter valor, já que ele talvez não tivesse coragem de se sair tão bem e ser elogiado, ou talvez tenha pensado que, para passar na prova, precisaria corresponder às expectativas dos avaliadores. E isso envolveria uma traição do seu verdadeiro self. Talvez ele tivesse que fracassar. Olha que coisa bonita. Essa cena do quadro bonito sendo coberto, gente, eu acho que a gente pode trazer para a nossa prática clínica da seguinte forma. Veja o quanto que parece que fere o nosso narcisismo o fato de a gente estar ouvindo um paciente e, de repente, você fala, nossa, mas aí está se formando uma figura linda. E aí, de repente, o paciente parece que ele precisa regredir e cobrir de tinta toda aquela figura linda que estava sendo feita. Você fala, não, mas pelo amor de Deus, o desenho estava ótimo. Por que que você está cobrindo isso? Bom, talvez seja importante para a pessoa justamente ter que abrir mão desse sucesso, cobrir esse desenho, não é? E ele precisa disso para o processo dele, não é? De fracassar e voltar a ter sucesso, depois fracassar, ter sucesso. Ou seja, a gente vê isso. Mas não pega na gente quando a gente vê, não cubra, por favor, estava ótimo o que você estava descobrindo. E aí, de repente, as coisas são encobertas de novo. Mas é assim, não é? Então, podemos ver aqui um mecanismo que poderia ter levado a paciente a ser uma má examinadora. Mas isso se refletiu na descoberta dos conflitos enfrentados pelas crianças, que representavam uma parte dela, em especial seu elemento masculino ou executivo. Nessa ocasião particular que relato, minha paciente conseguiu enxergar, praticamente sem a ajuda do analista, que essas crianças não viviam para beneficiá-la, embora ela sentisse exatamente isso. Em algumas ocasiões, ela sentia que existia somente através das crianças, nas quais projetava parte de si. Olha só, ela descobrindo que, na verdade, aquilo tudo era um jogo de projeções, de identificações projetivas com os alunos. Portanto,
se era ela aquela que estava cobrindo a pintura, que estava ficando bonita, isso era insuportável. Mas se era um outro, se era de fato um aluno que é um outro mesmo, então é muito natural que esse aluno possa fazer os seus movimentos, né? Então, quando a gente está ouvindo alguém, sobretudo alguém enfim, que talvez trabalhe com psicanálise ou é psicanalista, a gente fala, poxa, mas será que você está conseguindo ouvir o outro ou você está vendo a si mesmo no outro e por isso fica insuportável quando o outro está errando? Hum? E aí, gente, o tanto que isso não acontece, por exemplo, com os pais e seus filhos, as mães e suas filhas, e pessoas, enfim, com quem a gente se identifica, e por um movimento de extensão narcísica, a gente vê o outro como um fragmento nosso no mundo. E, portanto, a gente se incomoda profundamente quando esse nosso fragmento se comporta ou diz algo de uma forma descompassada com o seu próprio desejo. Mas, como o outro é outro mesmo, não é? Na medida em que a gente vai se tornando menos alienado e mais capaz de fazer isso que a paciente do Winnicott não conseguia fazer antes, que era a possibilidade de se conectar com o que o outro sente, não é? E aí, então, ter isso que ela estava chamando de identificações cruzadas. Bom, então, é claro que a gente imagina que o caminho da análise seja que cada vez mais a gente consiga perceber o outro como o outro mesmo e não como extensão narcísica nossa, e, portanto, seja suportável, por mais que seja incômodo também, ver que, na verdade, as pessoas não são nossa extensão narcísica e elas podem acertar, errar, não é? Não é tão incômodo quando a gente está vendo alguém fazendo uma cagada na vida. A gente fala, mas não, mano, isso não pode ser feito. Você fala, ué, mas a gente tem esse poder? Porque no fundo é outra pessoa e ela está tomando essa decisão e, enfim, não somos nós ali tomando essa decisão. Eles não são um fragmento de mim, eles são outra coisa. Portanto, eu preciso saber suportar as coisas não serem feitas da maneira como eu idealizei, pelo outro, não é? Então, assim, o outro pode fazer aquilo que ele fizer e eu vou começar a falar, bom, isso é dele, né? Então, puta, eu achei que estava bonito, mas ele está cobrindo. Tá bom, faz parte, é o processo dele, é o movimento dele, é o seu devir. E a gente respeita o devir do outro, não por uma questão ética, mas por uma questão também de elaboração. Quando a gente não consegue fazer isso, é porque tem algo, não é, de estruturalmente perturbado no nosso psiquismo, tá bem? Porque a gente mesmo está com alguma questão que precisa levar para análise, entendeu? Bom, por que que eu não aguento ver meu filho sair de casa e fazer tal e tal? Porque no fundo não é teu filho que você está vendo, você está se vendo fazendo isso no lugar do filho, através do filho, não é? Então, pelo modo como esse mecanismo operava nela, podemos compreender como algumas das exposições kleinianas sobre a linguagem utilizada levam a crer que o paciente está, na verdade, atribuindo à força coisas a outras pessoas, animais ou ao analista. Hum. Isso é especialmente válido quando o paciente apresenta tendências depressivas, mas não as vivencia, porque joga o material da fantasia depressiva para o analista, né? Depressiva no sentido de posição depressiva, posição esquizoparanoide, tá bem? Então, o próximo sonho foi com uma criança pequena, que era lentamente envenenada por um químico. O sonho tinha relação com a dependência da paciente em relação à terapia farmacológica, embora a dependência química não fosse uma característica presente em seu caso. Ela precisava de ajuda para dormir e, conforme afirmou, apesar de odiar medicamentos e fazer tudo para evitá-los, é pior quando não consegue dormir e se vê obrigada a suportar o dia em estado de privação de sono. O material seguinte continuou a tratar desse tema, que apareceu de uma nova maneira nessa sessão específica de sua longa análise. Entre as associações subsequentes, a paciente citou um poema de Gerard Manley Hopkins. Eu sou só pó, de uma ampulheta ao pé da parede, nó do movimento, mó, que me coa e ecoa a queda, quieta como água parada, até a pedra, a areia. Porém,
encordoado sempre a cair da aresta, em riste do rochedo com aveia. A ideia implícita é que ela estava completamente à mercê de alguma força como a gravidade, à deriva, sem nenhum controle. Com frequência, ela sente isso a respeito da análise e das decisões do analista em relação ao horário e à duração das sessões. Podíamos ver aqui a ideia de uma vida sem identificação cruzada. Isso significa que o analista, ou Deus, ou o destino, não fornece nada por meio da identificação projetiva, ou seja, compreendendo as necessidades da paciente. A partir desse ponto, minha paciente começou a falar sobre outros temas de vital importância que não dizem respeito ao tema específico das identificações cruzadas, mas que estão ligadas à natureza implacável da luta entre seu self feminino e o elemento masculino cindido. Ela se descreveu como uma pessoa encarcerada, trancafiada, completamente fora do controle das coisas, identificada com a areia dentro da ampulheta. Estava claro que ela havia desenvolvido uma técnica para lidar com as identificações projetivas do elemento masculino cindido, que lhe permitia derivar experiências através dos alunos e de outras pessoas em que pudesse projetar essa parte de si. Em comparação, entretanto, ela era marcada por uma impressionante incapacidade de estabelecer uma identificação projetiva a respeito de seu self feminino. Essa paciente não vê dificuldades em pensar o tempo todo em si mesma como mulher, mas ela sabe e sempre soube que as mulheres são cidadãos de terceira classe e também sempre soube que não há nada que se possa fazer a respeito disso. Nesse momento, ela conseguia perceber seu dilema como o divórcio ou a separação entre seu self feminino e o elemento masculino cindido. A partir disso, surgiu um novo ponto de vista a respeito de seu pai e de como sua mãe, atribuindo-lhes um interrelacionamento caloroso e dedicado como casal e como pais. Em um momento extremo de recuperação de boas lembranças, a paciente sentiu novamente seu rosto repousado sobre o cachecol de sua mãe, o que trazia a ideia de um estado de fusão com ela, que se vinculava, ao menos em teoria, com o estado primário, anterior à separação entre o objeto e sujeito, ou anterior ao estabelecimento do objeto como objetivamente percebido e verdadeiramente separado ou externo. Ou seja, era uma fantasia fusional, tá? Então, é como a gente vê tantas vezes, né? Então, a gente já viu aqui várias vezes, inclusive. Então, nesse ponto, surgiram diversas lembranças que reforçavam o que havia sido desenvolvido durante a sessão. Memórias de um ambiente bom, onde a paciente era uma pessoa doente. Ela sempre explorou e precisou explorar os fatores ambientais infelizes que tiveram relevância etiológica. Com frequência, relatava o alívio que sentiu na ocasião em que viu os pais se beijando quando ela era pequena. Agora compreendia o sentido disso de um modo novo e profundo, pois acreditava que os sentimentos que levaram ao ato eram genuínos. Nessa sessão, foi possível observar o processo de desenvolvimento de uma capacidade de identificação projetiva e como essa nova habilidade carregava consigo um novo tipo de relacionamento, que a paciente ainda não havia alcançado na vida. Com isso, ela conseguiu compreender como essa ausência relativa empobreceu sua relação com o mundo e do mundo com ela, especialmente no que diz respeito à intercomunicação. É preciso acrescentar que, além da empatia recém-adquirida, surgiu por meio da transferência uma crueldade renovada, assim como a capacidade de fazer grandes exigências ao analista, presumindo que ele, tornado agora um fenômeno externo e separado, conseguiria cuidar de si mesmo. A paciente acreditava que o analista ficaria contente com o fato de ela ter desenvolvido a avidez que, num sentido importante, é equivalente ao amor. A função do analista é a sobrevivência. Olha só, então ela vai desenvolvendo a ideia de uma saída desse estado fusional com a mãe, entendendo então
que a possibilidade desse elemento masculino é uma possibilidade metafórica, não é? Desse relacionamento impossível com o pai. Portanto, esse pai que aparecia como inacessível, justamente então ela tinha uma identificação projetiva com os meninos, não esqueçam, ela se identificando com o menino que sairia da escola, ou ela se identificando com o menino que tinha pintado por cima da pintura que estava bonita. Então, essa parte do masculino, ela começa então, em análise, começar a poder perceber como algo existente, como algo importante, e ela consegue então fazer essa ideia de que, bom, o elemento masculino não é exatamente a relação com o pai, mas é aquilo que me permite me interessar pelo outro, porque no final das contas, o pai aparece como o nosso outro, justamente, não é aquele outro castrador, e de que então as pessoas que desenvolvem uma relação simbiótica com com essa coisa maternal, não é, não conseguem então se desvincular do vínculo simbiótico e também não conseguem então criar essas identificações cruzadas ou relações de empatia com o outro, sabe? Esse outro que é outro mesmo, que é diferente, que é incômodo, que em primeiro lugar a gente pode chamar de pai, né? Porque o pai, de fato, em todo o sistema freudiano, edipiano, né? A ideia é que o pai aparece como esse nosso primeiro outro, que nos descola, então, da relação com a mãe, né? E claro, mas isso é uma coisa imaginária. É imaginário, né? Mas quando a gente fala da mãe, jacaré, o crocodilo, sei lá, que vai, enfim, engolir a criança numa relação simbiótica, tudo mais, também é imaginário, né? A gente usa essas coisas que são imaginárias para levar para um lado mais estrutural. Percebe? Então, a gente pode perfeitamente trabalhar aqui uma estrutura na qual tem relação simbiótica da mãe, e aí algo como o pai que se coloca no meio dessa relação, mas no fundo é o mundo, não é? São os outros, são as outras pessoas. Então, gente, é interessante a gente colocar aqui essa história do pai. Tudo bem, é um nome possível, mas eu prefiro o nome outro. O pai é outro. Eu e mamãe somos o mesmo. Mamãe é entidade imaginária que eu então estou vivendo em uma relação simbiótica. De repente surge o outro. E o ponto de vista de haver um outro me faz então com que eu simbolize a minha relação com a mãe e a mãe passe a ser também outra em relação a mim. Tá? É claro que esses movimentos sofrem flutuações e a gente em alguns momentos está extremamente simbiótico com o mundo, e em outros a gente consegue então nos abrir, não é, para uma relação libidinal com o fora, né? É isso que a gente dizia ontem, né? Quando a gente dizia assim a questão da pulsão de vida e a pulsão de morte, né? No texto lá do Ogden, né? Do Thomas Ogden. Então o Ogden ele partindo da Klein estava dizendo, olha, quando a gente está voltado para fora, isso é interessante porque a gente consegue estabelecer relações empáticas, tratar o outro como o outro mesmo, entender que a gente é castrado e que, portanto, a gente não consegue viver de uma forma satisfatória se a gente estiver só ligado à nossa fantasia, não é, de imersão no mundo, né, materno, né? Ou seja, viver de uma forma simbiótica, porque essa forma simbiótica é uma forma louca, né? Louca, verdadeiramente. Então, houve uma mudança nessa paciente. No intervalo de 2 semanas, ela chegou até a dizer que sentia pena da mãe, que havia morrido, porque esta não podia continuar usando as joias que tinha lhe dado e que ela própria não conseguia usar. Minha paciente não tinha consciência plena de ter afirmado pouco tempo antes que não seria possível sentir pena de uma pessoa morta. Lembram? Mas ele colocou no começo. O que era verdade em sentido friamente lógico. Agora ela estava vivendo imaginativamente ou querendo viver por meio do uso das joias, para dar alguma vida à mãe falecida, mesmo que de maneira limitada e indireta. Mas não é essa uma das fases do luto, não é? Justamente quando Freud diz do menino, bom, o menino cujo gato morreu, ele então começa a miar pela casa como se ele mesmo fosse um gato, fazendo então com que esse gato tivesse uma sobrevida através da sua própria existência. Então, eu sou o gato que morreu, portanto ele não morreu. Eu sou a mãe que morreu, portanto ela não morreu. Mas a gente percebe, e aí lembrem-se do luto e melancolia do Freud, como que esse processo ele precisa ter alguns desenlaces
para que esse momento de identificação seja também sucedido por um momento de desidentificação. Se entenda, não, mas o pai que morreu é o pai que morreu, agora eu faço o luto quando tudo dá certo e não entro num processo melancólico. Senão, o que eu entro no processo melancólico e aí o que acontece? Eu vou fazer uma cisão entre a parte amada e a parte odiada desse pai, dessa mãe, e eu me identifico com a parte odiada porque eu não consigo odiar esse pai ou essa mãe idealizados que se foram. Então, o idealizado é porque justamente tem só um lado desse cindido, né? Então, ou é só bom ou é só mal. O que nos leva ao quê? Aos mecanismos de defesa esquizoparanoides, ou seja, a cisão, né? Faço uma cisão, consigo conviver com a lembrança daquele pai bom, daquela mãe boa que morreram, e ao mesmo tempo eu me identifico com a parte ruim, a parte odiada, e aí eu me odeio. Portanto, eu me identifico, eu acho bonito esse pai, essa mãe que se foram e tal, eles são maravilhosos, perfeitos, e eu não consigo criar uma ambivalência que seria necessária para que eu fizesse o luto desse ente perdido. Lembram disso no luto e melancolia, gente? Isso é importante, né? Mas, vamos lá. Relação das mudanças com o processo terapêutico. Eis a questão. De que maneira ocorrem essas mudanças na capacidade do paciente? Sem dúvida, a resposta não é que elas se dão por meio da ação da interpretação diretamente relacionada ao funcionamento do mecanismo mental. Então, quer dizer, você não vai. O que vai resolver não é diretamente a interpretação, não é, do mecanismo. Digo isso, apesar de ter feito uma referência verbal direta no material clínico que apresentei. Em minha opinião, o trabalho já tinha sido realizado quando me permiti esse luxo. Ou seja, ele vê a ideia da interpretação como um luxo que o analista pode se dar em algum momento, né? Mas isso não enfim, enfim, a prática cotidiana, né? Então, existe um longo histórico de psicanálise nesse caso, realizado durante muitos anos com um colega e, e durante 3 anos comigo. Então, seria justo afirmar que a capacidade do analista de usar mecanismos projetivos, talvez o passaporte mais importante para o trabalho em psicanálise, se torna gradativamente introjetada. Então, o que se torna introjetada? A capacidade do analista de usar mecanismos projetivos. Tá? Então, mas isso não é tudo, nem é fundamental. Nesse caso e em outros similares, descobri que os pacientes passam por fases necessárias de regressão à dependência na transferência, permitindo que experimentem o efeito completo da adaptação à necessidade, baseada na capacidade do analista, da mãe, tá vendo? Ele identificando o analista com a mãe, de se identificar com o paciente, seu bebê. Ao longo desse tipo de experiência, há uma quantidade suficiente do ser que se funde ao analista, a mãe, para permitir que o paciente viva e se relacione à necessidade de mecanismos de identificação projetivos e introjetivos. Surge a seguir o doloroso processo por meio do qual o objeto é separado do sujeito. O analista é removido e colocado fora do controle onipotente do paciente. A sobrevivência daquele à destrutividade pertinente e decorrente dessa mudança permite que algo novo aconteça. O uso que o paciente faz do analista e o início de um novo relacionamento baseado nas identificações cruzadas. Nesse ponto, o paciente pode começar a se colocar imaginativamente no lugar do analista. E, ao mesmo tempo, é possível e bom para o analista se colocar no lugar do paciente, desde que mantenha os pés no chão. Assim, o resultado favorável se deu por uma evolução na transferência, ocorrido devido à continuidade do processo analítico. Gente, aqui, o que eu vou chamar muito a atenção de vocês é o seguinte: por que para o Winnicott tem uma coisa que parece que ele traz algo de muito interessante aqui? É o seguinte: a gente está acostumado a pensar a regressão dos nossos pacientes.
Mas a gente costuma pensar a regressão a, a fases que muitas vezes a gente só chega até aos mecanismos edípicos. Então, a gente está acostumado a ver os nossos pacientes neuróticos, porque a gente chama eles de neuróticos, a gente define que são neuróticos, cria essa aqui é a estrutura neurótica, e aí a gente então não pensa muito em termos de uma regressão tão profunda que acontece ao paciente de uma maneira parcialmente simbiótica, que ele vai criando com o analista, ou vai criando também com seus pares. Então, o que é importante a gente pensar aqui é o que que o Winnicott está trazendo de diferente? Bom, está trazendo de diferente é que, ao invés de pensar numa solução edípica para as questões desse paciente, porque a gente poderia pensar de uma forma edípica, o que que a gente está trazendo aqui? A gente está trazendo que os pacientes vão mais longe que o Édipo, eles vão até o seu período de dependência. E essa dependência relativa do analista coloca o paciente num estado fusional, no qual o paciente então representa uma certa onipotência infantil. E é muito curioso, gente, porque de fato isso acontece demais quando um paciente, por exemplo, ele se percebe como o dono do analista, ou como aquela coisa que parece que já não é papai, mamãe e filhinho. Essa estrutura é edípica, mas a gente está falando de eu, mamãe e eu, mamãe somos o mesmo. Paciente, assim, que ele traz esses mecanismos mais arcaicos para transferência com o analista, né? E o analista, então, capaz de perceber que esses mecanismos que são muito arcaicos estão agindo. Então, quando a gente fala de neurose e não neurose, é importante perceber que a não neurose está presente o tempo inteiro. É, assim, numa relação dialética com a neurose. Entende? Então, quer dizer, os mecanismos arcaicos, eles subsistem mesmo ao paciente que participa do simbólico como um neurótico, mas que tem também traços que não são simbolizáveis e que fazem parte, então, desse caráter arcaico das defesas do paciente. Ficou muito difícil, gente? Ficou embaçado? Como é que tá? De boas? Tá. É um pouquinho confuso ainda, mas Aham. devagarzinho vai entrando. Ficou um pouquinho, eu não fiquei meio perdida um pouquinho assim nessa última fala sua. Beleza, vamos tentar transformar isso numa coisa assim um pouco mais tranquila. Então, assim, a gente vê um paciente. Então, vamos lá. Um paciente que vai chegar e vai falar assim: ah, eu tô com um problema porque eu tô lá no trabalho e o meu chefe não gosta de mim, ele só gosta dos meus amiguinhos e tarará. Bom, quando a gente ouve isso, fala: ah, tá bom, aqui eu tô vendo uma criancinha de 4 anos, 5 anos. Aqui eu tô vendo uma criancinha que tá bolada, não é? Porque ele gostaria de receber mais a atenção do chefe, que é o papai, e que tarará. Bom, o que que a gente está mexendo aí? Um Édipo, né? E aí fica interessante de entender isso, porque a gente está acostumado a estudar psicanálise dessa forma. Por outro lado, a gente vai receber um paciente que fala: eu não posso ser abandonado pela minha mulher, porque senão eu vou morrer. Opa, não, mas aí a gente não está parecendo que tem papai, mamãe e filhinho. Aqui a gente está parecendo eu e mamãe somos a mesma coisa, mas a mamãe é uma parte minha que não pode me deixar, porque senão eu vou ficar esvaziado. Eu vou ficar completamente fragmentado. Isso vai me desorganizar completamente. Eu vou ter uma morte psíquica se eu for abandonado. Bom, isso é o pensamento do menino de 4 anos? Não, isso é o pensamento do bebê. Aparece também no menino de 4 anos? Claro, porque o menino de 4 anos também regride. Mas regride essa fase de simbiose, né? Essa fase de simbiose que continua existindo no decorrer da vida, em todos nós. Entende? Então é importante, o que eu estou dizendo para vocês o Winnicott fala assim, gente, não esqueça que mesmo os pacientes neuróticos, eles não vão regredir sempre para essa fase fálica, para essa coisa, né, do papai, mamãe e filhinho. Talvez eles vão regredir muito para um período de onipotência, para um período de, assim, de simbiose, não é? Então, tem pacientes, por exemplo, vou contar um caso de uma paciente minha, ela chega e fala assim, olha, eu não posso viajar e sair da cidade, porque se eu viajar e sair da cidade, eu temo e eu sinto o tempo inteiro um pavor, porque eu sei que minha mãe vai morrer. Ela vai morrer porque eu não vou estar aqui, então ela vai morrer. Ou seja, isso tem a ver com papai, mamãe e filhinho? Não. Isso tem a ver com uma entidade do bebê que pensa: se eu me afasto da minha mãe, a minha mãe não existe mais.
e eu vou ficar completamente desamparado, porque eu preciso que minha mãe exista ao meu olhar, ou seja, sob assim o controle do meu olhar. E eu não tenho a capacidade de viajar, porque se eu ficar muito tempo longe da mãe, a mãe não existe mais. E se ela não existe mais, então eu me desespero porque eu vou ficar completamente desamparado. Bom, o paciente que fala isso, ele está falando de Édipo? Não. Ele está falando de uma coisa anterior ao Édipo, que é, olha, eu existo através da minha mãe e minha mãe existe através do meu olhar. Meu olhar onipotente de bebê. Mas eu sou uma paciente com 20 e poucos anos, então eu não sou mais um bebê, mas ao mesmo tempo eu funciono como um bebê. E minhas defesas são defesas de um bebê, percebe? Então, o que o Winnicott está trazendo é, vamos perceber nos nossos pacientes não só a criança no adulto, mas, sobretudo, o bebê no adulto que convive também com essa criança. Tá bem? Perfeito, professor. Deixa eu falar uma coisa. Participei de uma live com aquela Giovana que passou no Fantástico, sabe? Que tem 18 identidades. Não sei se o professor chegou a ver isso. Eu não conheço, mas pode me... Não sei. TDI, né? Transtorno dissociativo de identidade. Aham. E aí eu nunca tinha visto sobre esse assunto e tal, e achei bem interessante. A mãe dela veio, a gente conversou, tivemos uma live bem grande, assim, ficamos conversando com ela. E agora o professor falou, né, na fragmentação, né? Isso pode ser causa lá atrás Uhum. dessa, porque ela vai criando uma identidade para proteger aquela, mais uma e assim vai embora? É porque quando a gente fala de uma divisão, assim, em termos de personalidade, o que a gente está falando são mecanismos de cisão e que não permitem com que uma parte... Porque todos nós temos diversos aspectos da nossa personalidade, mas a gente consegue fazer uma integração, não é? Porque a gente cria uma linha narrativa que junta todas as nossas possibilidades de existência e a gente fala, tá, mas isso sou eu mesmo. Acontece que o sujeito traumatizado, o que é o traumatizado? Bom, tem ali uma ferida, tem ali uma fenda, então ele não se comunica, ou seja, uma parte da sua personalidade não se comunica com a outra parte, e portanto eu não consigo me relacionar e dizer, olha, ah, mas esse que faz isso é o mesmo que faz aquilo. Ou seja, eu digo, não, mas eu sou uma pessoa tranquila, eu tenho essa personalidade assim, assim, assim. Então eu não consigo me relacionar com aquele que é raivoso, que faz isso aqui. Bom, por que não consegue? Porque ele tem uma cisão. A gente não consegue admitir dentro da mesma estrutura de personalidade, justamente por causa de mecanismos de defesa muito arcaicos, da época justamente da nossa integração da nossa personalidade. Algo não ficou aí bem integrado. Então, ao invés de eu me ver como uno, eu me vejo como fragmentado, como múltiplo. Eu sou, né, uma legião de personalidades, ao invés de eu ser uma pessoa que tem diversos aspectos, tá? Certo, certo, obrigada. Imagino. Então, alguém mais, gente? Tem alguma uma questão para a gente colocar aí? Não? Então deixa só eu ver aqui como é que a gente está aqui. Vou lembrar. Estamos bem no finalzinho já. Então vai dar tempo. Então, a psicanálise chamou muita atenção para o funcionamento e a sublimação do instinto, drive. É importante lembrar que existem mecanismos relevantes para a relação de objeto, que não são determinados pelo instinto. Enfatizei os elementos do brincar que não são determinados pelo instinto e dei exemplos para ilustrar a inter-relação ligada à exploração da dependência e dos fenômenos de adaptação que ocorrem naturalmente nos bebês e em seus pais. Também destaquei que boa parte de nossa vida se passa na inter-relação própria das identificações cruzadas. A seguir, gostaria de tratar dos relacionamentos ligados ao modo como os pais lidam com a rebeldia adolescente, tá? Então, só para vocês verem, o nosso próximo vai ser justamente aqui o conceitos atuais do desenvolvimento adolescente e suas implicações para a educação em nível superior, ok? Esse é o nosso capítulo seguinte, né, que eu espero que a gente consiga na semana que vem avançar sobre ele, não é? E dar então um fechamento, não é, para a nossa leitura.
Então, deixa eu só ver aqui a página final desse texto que a gente vai ver. A gente começa ali onde a gente parou, e eu estou dando uma olhada aqui no texto rapidinho. Então, daí a gente tem um apêndice e aí acabou, né? Então, nós temos só mais um capítulo. E aí a gente fica com essa sensação de ciclo fechado, né? Terminando um livro importantíssimo, um grande clássico aí da psicanálise, e que eu acho que deu nesses vários encontros, eu não sei, mas eu acho que são mais de 40 encontros que a gente teve aqui, né? Deu para a gente fazer, então, uma série de considerações bem interessantes, né? Visitar o texto assim com calma, e eu tenho a impressão de que a gente está fazendo um trabalho que eu acho que, enfim, que bacana, né? Isso tá aberto, dá para vocês revisitarem, quem perdeu lá o começo pode ir assistir, né? Então, é aí uma boa coleção, né, de encontros aí que a gente conseguiu estabelecer. Tá bem, pessoal? Como é que vocês se sentem com isso, né? Terminar é bom também, né? Chegar ao fim e aí poder abrir espaço para a gente poder começar uma outra coisa, né? Eu não sei ainda qual vai ser, vamos pensar. Mas também dá uma sensação de vazio. Porque Ah, é, sim. por que será? Não sei se isso é normal, mas eu sinto isso. Quando termina alguma coisa, assim, quando fecha um ciclo, parece que fica um vaziozinho ali, assim. Não sei E, se é a vontade de querer mais, que aquilo não acabasse. com certeza, com certeza. É, Hum, a gente sempre pode falar mais sobre isso, tá bom? tá bom. Então, Obrigada. pessoal, olha só, um grande abraço para vocês. Obrigado aí pela presença, né? Muito bacana ter todo mundo aí, né? Até acho que, veja só, uma leitura que já faz tempo que a gente está aqui juntos e olha, o pessoal está resistindo, né? Até o fim. Imagina, 40 e poucos encontros significa que, mesmo com férias e tudo mais, 40 e poucas semanas, não é? Dá para, assim, é mais de um bebê nascer, não é? Porque quanto é? Um bebê nasce com 38, 39, 40 semanas? Então, para nós demora mais tempo. Então, é uma gravidez ainda mais longa, não é? Com essa, ou seja, estamos resistindo, tá bom? Que bom. Grande abraço, pessoal. Até a semana que vem, então. Então, Tudo de tchau. bom, gente. Tchau, tchau.